Olá, meu nome é João Pedro e junto dos meus colegas Agamenon, Elani, Mikael, Stephanie, Lucas Pequeno e Keliane, estamos matriculados na disciplina de lutas do curso de licenciatura em Educação Física na Universidade Estadual do Ceará. Nós somos o grupo 4 e iremos falar sobre a apresentação do artigo As Relações das Meninas com os Saberes das Lutas nas aulas de Educação Física. Na introdução ela fala sobre a questão do masculino e do feminino, sobre que a gente sabe que predominantemente é praticado as lutas por pessoas do sexo masculino, remetendo à época de guerras e até pré-históricos mesmo, na questão da sobrevivência e da caça. Porém, vemos um número crescente de inscritos do sexo feminino, tanto que no MMA a gente já vê modalidades do feminino com diversas categorias de peso. As academias também abriram horários específicos para que mulheres possam treinar e se aperfeiçoar, tanto introduzir nesse mundo das lutas, né? Vemos 5 resultados nessa questão. O primeiro é a prática distintiva. Existem várias práticas de lutas, práticas corporais de lutas, que a gente consegue ver, segundo Fernandes, mulheres participando, por isso deu um resultado muito bom. Segundo Silva, as mulheres procuram mais essa questão das lutas para uma saúde estética, não para competição. Ferretti fala que as mulheres procuram mais lutas que desenvolvam a hipertrofia de membros inferiores, como Krav Maga e capoeira. O quarto resultado, segundo Ferretti ainda, que a gente vê a masculinização do sexo feminino, que mulheres que praticam as lutas, a gente vê essa questão de masculinizar as mulheres por fazer lutas. E segundo Salvani, mesmo tendo essa questão das lutas, as mulheres ainda são vistas como femininas e sensuais. Tanto que nos pesos galos criados a gente vê mais essa questão. Bom, na educação física escolar a gente não vê muito essa conversa, já que já temos a dificuldade de, por ser um esporte e um conteúdo que remete à violência, e muitos têm esse preconceito em já ver essa dificuldade, e as meninas em si, elas já ficam com o pé atrás com os pais também, porque não querem que a menina cresça de uma maneira violenta, né? A gente vê essas 3 dimensões, a epistêmica, que são as expressões aritméticas, a questão do ser, mas em si, a identitária, que é a singularidade do ser, o seu entendimento, e a social, que tem condicionantes sociais. Tanto que no artigo fala que se uma menina ela é mais propícia do que no Brasil a praticar futebol do que uma aula de karatê, por exemplo. O artigo ele foca nessa teoria da relação com o saber, o sentido pela relação, fatores de mobilização e discursos generificados, que a gente vê bastante e vai ver ainda mais com os próximos integrantes que vão continuar o conteúdo. Oi, meu nome é Stephanie. Fiquei responsável por trazer para vocês um mapa mental da nossa equipe, certo? O primeiro tópico é lutas, certo? O aumento da participação das mulheres no ambiente das lutas. Ela começou quando teve a inclusão das mulheres no MMA, né? E também quando começou a transmissão das lutas na TV, né? E quando as academias elas começaram a marcar horários específicos apenas para as mulheres treinarem, lutarem, né, entre si. Segundo, são os resultados, são divididos em 5 tópicos, certo? Práticas distintas, o primeiro, né? O mundo das lutas ele é bem amplo, né? Tem várias lutas, né? Tem jiu-jitsu, tem karatê, tem judô, tem muay thai. E o segundo tópico é a saúde e a estética. Ela é bem ligada com o terceiro ponto. As mulheres, elas não procuravam as lutas para a competição. Elas procuravam para saúde e estéticas, né? Aí já indo o terceiro ponto. Elas procuravam lutas que favorecesse bastante os membros inferiores, né? Como, por exemplo, a capoeira, o taekwondo, né? Porque elas procuravam hipertrofia dos músculos inferiores. E os 2 últimos pontos, né? Masculinização das mulheres e mulheres vistas como femininas e sensuais no mundo das lutas. A pesquisa ela foi feita em São Paulo, certo? Na periferia de São Paulo, no município de Bauru. Ela foi feita, né, de acordo com a BNCC, no 7º ano do ensino fundamental 2. Na turma, ela tinha 31 alunos, certo? Tinha 16 meninas e 15 meninos, certo? O outro ponto se dá na periferia do dojo ou na periferia de quadra, certo?
possui subdivisões. A primeira é o pedacinho impraticante, né, da turma. É aquela turminha que fica ali fora, afastada da quadra, apenas brincando de bobinho entre si, entre colegas, entre amigos. Ou então outro tá sentado lá na quadra conversando, entendeu? E a segunda parte é o pedacinho ativo, né? Que era apenas um homem da turma que participava das aulas de educação física sobre lutas, né? Que era sobre o judô. O segundo tópico é ensino de lutas na escola. Teve grande dificuldade da participação de meninas, né? Foi entregue o nome para cada criança que queria participar da aula, né? O nome da criança que participava, o nome fictício, era Atena. E ela foi a única menina que participou. A justificativa de não participação das outras foi masculinização e machismo nas lutas, né? Os meninos que não queriam que as meninas participassem. O medo delas se machucarem, né? Na luta dos golpes, na defesa. E a vergonha de se expor, né? Teve um relato no artigo que foi um pai que não queria que a filha participasse, né? Não queria se expor, porque dizia que as lutas eram apenas homens que praticavam. E por fim, é a interação, né? Eu vou mostrar para vocês dicas de filme. Mulan e Alite, a Anjo de Combate. E dica de podcast, né? Mulheres e a prática esportivas. Esse podcast não é apenas sobre lutas, né? É esportes no geral. E é isso. Vou colocar aqui para vocês verem, certo? Tem direito de movimentar. Bom, eu vou falar um pouco acerca dos procedimentos metodológicos. O presente trabalho buscou analisar, né, como os alunos se relacionam com o conteúdo de lutas nas aulas de educação física. Trata-se de um trabalho qualitativo, especificamente foi realizado um estudo de caso. No caso desse estudo, o tema refere-se a gênero e sexualidade nas aulas de educação física. A observação de campo evidenciou a relevância do tema, né, já que em diversos momentos foram detectados indicativos, né, de que há uma mobilização maior dos meninos perante as meninas. Como delimitação da problemática de pesquisa, foi selecionada uma turma de alunos que não haviam aprendido o conteúdo de lutas nas aulas de educação física, né, de tal modo que fosse permitido também uma análise das expectativas desses alunos com relação ao conteúdo. A escola selecionada localiza-se na periferia de Bauru, em São Paulo, e contava com a participação de 3 professoras de educação física, né? Das 3 professoras, apenas uma, né, ministrava aulas nas turmas de 7º ano do ensino fundamental, ministrava aulas de educação física. Né? A turma investigada, né, possuía 31 alunos, sendo compostas por 16 meninas e 15 meninos. As etapas do estudo maior, né, consistiram em entrevista inicial com a professora do 7º ano, familiarização com a turma, observação de 9 aulas do conteúdo ministrado anteriormente, né, que no caso era o conteúdo de voleibol, e contava também com uma entrevista inicial semi-estruturada com 12 alunos, sendo 4 alunos, 6,7 desses alunos foram selecionados aleatoriamente por meio de sorteios, sendo essa entrevista registrada por meio de um gravador de voz, né, levando em consideração o histórico da prática de lutas, a expectativa e a opinião com relação ao conteúdo das lutas. Né. E aí as observações, né, das aulas foram registradas por meio de um diário de campo. Foram ministradas 4 aulas de judô, uma entrevista final semi-estruturada com 17 alunos, sendo 7 meninas e os mesmos 12 alunos selecionados inicialmente. Além disso, houveram também mais 5 alunos escolhidos intencionalmente, né, a partir de indícios
das observações de campo, né? Sendo 3 meninas que se auto-excluíram e 2 meninos que demonstraram uma maior participação nas aulas que foram ministradas. Com relação às aulas do conteúdo de lutas, né? Levando em consideração como pergunta o que eles aprenderam nas aulas, né? E se interessa com relação ao conteúdo das lutas. Além disso, houve também uma entrevista final realizada com a professora sobre o detalhamento de situações que ocorreram na aula. No final das intervenções e as observações das aulas do conteúdo das lutas foram apresentadas de uma forma descritiva, né, situada no artigo. Oi, eu sou o Mikael, eu estou na disciplina de lutas e que é ministrada pelo professor Aldo, com o apoio da monitora Isabelle. A minha equipe ficou com um artigo denominado Relações das Meninas com os Saberes das Lutas nas aulas de Educação Física, e eu fiquei com uma das partes da metodologia, que é denominada de masculinização das lutas e machismo como elementos que são desfavoráveis à mobilização feminina. Nessa parte, vai tentar ver uma explicação do porquê há uma maior participação dos meninos durante atividades que envolvem lutas nas aulas de educação física e menos das meninas. E o primeiro tópico que esta parte do artigo vai trazer é a expressão corporal masculina. A forma como os garotos se expressam é mais rígida, mais bruta e, querendo ou não, tem mais relação com as lutas em si. Por isso que acaba criando esse estereótipo de que lutas é para meninos, por conta da própria expressão corporal, que é possível ver durante o contato com as crianças. Outro tópico que o artigo vai trazer são os aspectos biológicos, que na sua maioria os homens eles têm um corpo que está mais propenso à luta. E isso vem lá de trás, onde o homem ele ia caçar e por conta disso o seu corpo era mais desenvolvido. Como diria Charles Darwin, é a teoria da evolução. Mas isso não quer dizer que por conta das meninas terem um corpo mais fraco, elas vão ser excluídas das lutas. Muito pelo contrário, garotas elas possuem maior flexibilidade, que em algumas lutas conta mais do que força. Outro aspecto que é importante trazer aqui é a cultura masculina da violência. Quando você está no recreio, você vai ver muitas vezes os meninos brincando de luta, dando um soco no outro, se chutando, beliscando. E ali você já vê que as lutas elas estão mais inteiradas com os meninos do que com as meninas que ficam no canto conversando. Finalizando, esses são os pontos que o artigo trouxe acerca desse tema, sobre a masculinização e a dificuldade das meninas na participação durante as aulas. Olá, meu nome é Lucas Pequeno. Eu vou falar sobre o medo de se machucar como um elemento desfavorável à mobilização feminina. Dentro desse tópico foi apresentada uma atividade proposta por uma professora em uma escola, onde a atividade era a atividade do Sotogari. O Sotogari é uma técnica do judô, onde nós utilizamos a perna ou o pé com mais ênfase para projetar o adversário, né? Nós classificamos como uma técnica de Ashiwaza, né? Uma técnica de pé ou perna. Ainda sobre os comandos da professora, os alunos deveriam projetar uns aos outros devagar e com cuidado para que ninguém se machucasse. Porém, alguns alunos mais ao fundo da sala, né, que já tinham vivência com judô e outras artes marciais, aplicavam a técnica da forma que sabiam, né? De forma brusca, né?
e já com a intenção, sim, de projetar o colégio. E dos alunos que viram isso, né, ficaram com medo, de certa forma, e se recusaram a participar da atividade, apesar de quererem muito participar. E para complementar, eu trouxe alguns pontos, né? O primeiro seria o judô à primeira vista. A gente sabe que o judô, comparado com algumas outras artes marciais, como o karatê, o taekwondo, o muay thai, é considerado uma arte marcial menos violenta por não conter chutes, socos, cotoveladas, joelhadas e afins. Mas até no judô a gente precisa conhecer, né? A gente sabe que o judô é uma arte marcial onde o objetivo principal é projetar o adversário ao solo, né? Mas até para cair a gente precisa conhecer, né? Que a gente chama de ukemi, são as técnicas de amortecimento, as técnicas que nós utilizamos na hora de cair, né? Outro ponto, né, um ponto que a gente pode considerar desfavorável, são os implementos novos e movimentos considerados difíceis. Algumas pessoas que começam a praticar algumas atividades, né, e aí alguma atividade nova, e que com alguns movimentos que para elas são considerados difíceis, ela já acha que é um motivo para não praticar mais, ou até para não começar a praticar. Outro ponto que pode ser considerado desfavorável é a influência dos pais. Pode ser considerado favorável ou desfavorável, a depender dos pais. A gente sabe que pode acontecer, acontece, né, de vez em quando alguns pais que acham que luta não é para menina, arte marcial não é para menina. A gente sabe que é um pensamento retrógrado, né? Mas que ainda bem que a gente não vê mais esse pensamento com tanta frequência hoje em dia. Inclusive a gente tem presença de mulheres nos esportes de alto rendimento, influenciando cada vez mais meninas e mulheres a participarem dos esportes, né? O artigo complementar que eu trouxe, ele tem como tema Elas podem se machucar, as lutas no combate ao preconceito de gênero na educação física escolar. Esse artigo, ele trata-se de um estudo de caso e ele foi realizado através de um questionário com 150 estudantes. Os estudantes, eles responderam esse questionário, né, com as mesmas perguntas antes e depois de participarem de um ciclo de 12 aulas de lutas, onde essas aulas foram tanto teóricas quanto práticas. E após, né, essa intervenção pedagógica, foi obtido resultados muito expressivos. No primeiro momento, a mudança na compreensão, né, dos estudantes sobre a participação das meninas nas aulas de luta foi extremamente grande, né? Antes da intervenção, apenas 20% diziam que a participação das meninas nas aulas de lutas eram positivas e 80% afirmava que a participação das meninas era negativa. Já após a intervenção, 100%, né, dos estudantes, eles afirmaram que a participação das meninas era sim positiva para todos os envolvidos, né? Num segundo resultado, né, ele enaltece a forma singular, o potencial antissexista das lutas em relação à atuação das meninas durante as aulas de educação física escolar. O risco de se machucar, né, foi apontado como um maior fator negativo para a participação das meninas. 80% apontaram que o risco de se machucar é um fator negativo para a participação das meninas. E em relação à capacidade e habilidades, né, exigidas durante a execução, né, das ações da luta, também foi um pouco questionada a capacidade das meninas de realizarem essas ações, né, em relação à luta. Antes da intervenção, apenas 12,6% acreditavam que as meninas eram capazes e habilidosas, né, para participarem das aulas. E já após a intervenção, 21,39% passaram, né, a compreender que as meninas eram tão capazes quanto os meninos e que essas ações, essas técnicas não tinham nada a ver, nada que relacionasse com a questão do gênero. Um resultado muito significativo também foi sobre a questão dos direitos iguais, né? Antes dessa intervenção, apenas 7,4% desses estudantes afirmaram que todos tinham direito de participar
das aulas de luta. E após essa intervenção, né, 42% dos alunos se manifestaram como que todos têm o direito de participar. Um resultado crucial também dessa investigação emanou da consciência, de uma nova consciência, né, dos alunos, uma concepção formada por eles, né, que foi que as lutas, ela tem o poder de quebrar esse preconceito, né, que as meninas não podem participar. E 36,61% passaram a compreender que a luta, ela contribui nesse rompimento, né, do preconceito do gênero, e eles afirmaram que as lutas, elas literalmente quebram o preconceito. A conclusão desse artigo, né, o artigo ele conclui que as lutas, elas são importantes, que ela é uma importante ferramenta, né, educacional nessa quebra de estereotipos e preconceitos de gênero, enfim. E ela reafirma a necessidade de defender, né, uma educação voltada ao respeito e às diferenças. Dando continuidade ao nosso artigo, após a metodologia, nós apresentaremos a conclusão. O ensino das lutas é atravessado por tensões relacionadas às questões de gênero e sexualidade. Essas questões podem favorecer a exclusão das meninas, mas também podem fazer o inverso. Os autores também trazem que as lutas mostram-se um conteúdo imprescindível, especialmente ao oferecer a oportunidade de quebra de estereótipos e preconceitos. E as relações identitárias e sociais podem transformar a autoexclusão em participação. Logo, os autores entendem que as meninas que passam por um processo de autoexclusão, elas saem das aulas de lutas, não querem participar. Dependendo da metodologia que o professor de educação física utilize, essa autoexclusão pode ser transformada em participação. Logo, podemos concluir também, né, que as lutas, elas são o importante conteúdo imprescindível nas aulas de educação física escolar e que tudo depende da abordagem que o professor irá utilizá-la para ministrar o conteúdo. Para os que desejarem aprofundamento no tema, sugerimos aqui 2 filmes e 2 podcasts. O primeiro filme, como sugestão, é Mulan. Acredito que vocês conhecem, é um filme antigo, que é um desenho animado, né? E que trata da força do empoderamento feminino já na década passada. Depois temos um filme bem mais recente, que se chama Alita, Anjo de Combate. Esse filme já é mais recente, já tem nas plataformas digitais e tal, que também retrata o empoderamento feminino nas lutas. Os outros 2 podcasts que temos aqui, um se chama Mulheres e a Prática Esportiva e o outro se chama Dibradoras. Os 2 são feitos por jornalistas esportivos, jornalistas do meio do esporte, não especificamente de lutas, embora elas também falem de lutas, artes marciais, esporte de combate, mas são do esporte em geral. Todos os podcasts como os filmes, tratam do tema de empoderamento feminino.